Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, domingo 12 de outubro deste ano 2025. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Monte Rei. Que Deus o siga abençoando grandemente. Para esta ocasião, temos como tema promessas e profecias na grande carpa catedral. Foi pregado sábado 3 de novembro de 2012, aqui em Caiei, Porto Rico. Vamos ler nas Sagradas Escrituras, no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 1 ao 9, diz assim: E no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Agora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu Espírito habitará no meio de vós, não temais. Escreveu ali Apocalipse 7:12 e desenhou uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Neste versículo 9 desenhou aí uma estrela de Davi, do lado esquerdo. Promessas e profecias na grande carpa catedral. Podem assentar, por favor. Hoy están ya estas próximas horas para... Hoje já estão, dentro dessas próximas horas, já vão entregar os reféns que ainda restam ali naquele território de Gaza. Às 7 de lá, por aí, que são as 12 de Porto Rico, por causa da diferença de hora.
haciendo ya la entrega de los já estavam entregando que quedan allí, os que restavam ali, de rehenes, os reféns que estavam lá, estavam entregando, los cuerpos de las personas que también ya e ellos também han os matado corpos allí, das pessoas que eles mataram lá, los van a entregar también. vão entregar também. Y me decían que parece que hay algunos cuerpos E me que no dizia han que aparecido, parece que tem algum corpo que não apareceu, mas como los han dejado así, os parece mataram e que deixaram sitios en assim donde después em locais que depois han usado esos sitios para atacar. usaram esses locais para Cuando viene el atacarem desde aí, ejército de Israel, e para quando o exército de Israel vem eliminarlos a todos, para eliminar a todos, então cuerpos así en esos sitios, largaram y os quedan corpos assim nesses locais e sepultados. muitos ficaram aí já sepultados nesses Y hoy, locais. pues, estarán entregando ya los que tienen allí, E hoje estão entregando os que eles têm ali, mais vivas. as pessoas, os reféns vivos. Israel y el mundo entero, Assim que nosotros, para pues, Israel nos e para o mundo inteiro, e nós também esperanzados que eso se nos cumpla, sentimos que na ya esperança de uma vez de por que isso todas, aconteça e que de uma vez por todas a los rehenes, entreguem os reféns, de lo cual ese grupo y todo grupo que esse grupo se levantó en e contra todos de os Israel, grupos que se levantaram contra no ha Israel sabido não y no sabem, sabe la metida de pata que não ha dado souberem e não sabem a metida de pés que deram. la nación Se meteram com a nação primogênita de Deus, como nación, como nação. y todo el que ha atentado contra Israel, E todos que atentaram contra Israel, o Israel terreno Israel celestial, e o Israel celestial, lo pagará muy caro. vão pagar muito caro. No crean que Vão pagar con la bem suya. caro. Não pense que vão sair com a deles. Ahora hay un programa divino Agora, tem um que programa Dios está divino llevando a cabo, que Deus está realizando, el cual va a desembocar todo que tudo en vai el establecimiento desembocar de ese reino no mesiánico. estabelecimento deste reino Em messiânico em Israel. Por eso todo el ataque Por isso, todo o ataque, vocês podem ver que se va a enfilar, que vai, tudo vai la se mayoría de las naciones, afilar para pode ver Israel. E a maioria das nações, que vocês ahora podem la ver mayoría están que agora a maioria en contra das nações estão contra do povo hebreu. y cada vez se van a poner más en contra. Pero ¿por qué es? E cada vez vão ficar mais contra, vem, porque tem uma promessa de um estabelecimento do reino do Messias. Es el eje principal. E Israel é o eixo principal deste reino. Y como no le queda tiempo ya al diablo, E como já não resta mais tempo para o diabo, e ele sabe que este reino será quitado en este tiempo final, lhe será tirado nesse tempo final, como león rugiente, então está rugindo como um leão, buscando a quien devorar. procurando a quem devorar. Y ve el lugar donde E Dios vejam, ha dicho o lugar onde Deus que disse establecerá su trono. que estabelecerá o seu trono, então, onde irá atacar? Israel. Vai atacar a Israel, Consiguiente también vai atacar Israel. E, portanto, cada vez arreciando más cada una vez apertura vai hacia la iglesia estar ficando mais forte um aperto contra a igreja do Senhor, y o en Israel la celestial, iglesia novia, el Israel celestial, en donde de ahí a igreja noiva, o Israel celestial, e onde daí estará gobernando sairá esse grupo que estará governando em Israel, sobre todo Israel y sobre todo el planeta Tierra, sobre todo Israel e sobre todo o planeta Terra. Ou seja, que são duas en frentes donde el enemigo onde estará o inimigo estará atacando en este tiempo final. neste tempo final. Ahora, todo eso está contenido en Agora, tudo isso está contido no Evangelho do el Reino, evangelio que é o que se Evangelho detuvo en el tiempo de Juan y de que Jesús, deteve no tempo donde de se João estaba e Jesus, predicando el evangelio del onde reino. estava sendo pregado o Evangelho do Reino. Mas vejam lá, houve uma pausa, teve uma pausa e começou a pregar o Evangelho da En graça. este tiempo es el evangelio del reino, Nesse el cual tempo está é o siendo Evangelho do dado a Reino conocer que está sendo revelado por medio de la enseñanza por meio do y bajo el ensinamento fundamento
e sob o fundamento das mensagens que o reverendo William Branham trouxe, onde está profetizado como seria essa mudança de dispensação, onde estaria sendo aberto no meio da raça humana uma nova dispensação, a dispensação do reino. E é por meio desta pregação que ele estaria dando a fé do rapto aos escolhidos de Deus, à igreja noiva. E foi prometido que este evangelho seria revelado em uma grande capa catedral, onde ele viu pregação, viu o apelo, o chamamento, viu fila de oração e viu várias coisas que pertenciam a uma nova dispensação, a uma nova era, a um novo ministério. E a um povo que estaria subindo a essa era e a essa dispensação, o qual estaria sendo preparado para ser transformado e raptado. Na mensagem, pastores com suas congregações se preparando para a transformação e rapto, ali o Dr. William Soto nos disse assim, foi pregado 8 de agosto de 2009, na Guatemala, diz, quando estiver pregando o Evangelho do Reino, que João Batista e Jesus pregavam, então estaremos vendo que será pregado para testemunho a todas as nações. E é a mesma mensagem que estará pregando aquele que come o livro no Apocalipse capítulo 10, ao qual lhe é dito, capítulo 10, versículo 10 ao 11. Então lhe é dito, então peguei o livrinho da mão do anjo e eu comi. E foi doce na minha boca como mel, mas quando o comi, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse, é necessário que profetize outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Esta é a mensagem do Evangelho do Reino que estará sendo pregada nesse tempo final, no tempo que a vinda do anjo forte se cumpre no meio do povo de Deus. Agora vejam, isto foi pregado em 2009 e ele tinha nos falado na mensagem A Voz que Comoverá o Céu e a Terra, que foi em 2005. Vejam, naquele tempo ainda isso não tinha acontecido. Ali ele diz, Cristo ainda está no céu, no seu trono de intercessão. A segunda vinda de Cristo ainda não se cumpriu. A vinda do anjo forte ainda não se cumpriu. Porque Cristo ainda está no trono do Pai fazendo intercessão com o seu sangue. Ou seja, que naquele tempo isso não estava em operação. A vinda desse anjo forte não estava em operação no meio da raça humana. Porque a vinda deste anjo forte é a vinda do sétimo selo. É a segunda vinda do Senhor na sua obra de reclamação, sob uma nova era e uma nova dispensação. Agora, continua dizendo. Agora vejamos também o Apocalipse, capítulo 14, no versículo 6 ao 7, que diz, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos habitantes da terra, toda nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E na mensagem, o lugar escolhido por Deus para adorar, o lugar escolhido por Deus para adorar, na página 21, nos diz assim, para invalidar todos os demais lugares de adoração, isso é o que há de fazer a águia do dia final.
mostrar que todo o restante é tonteria. As denominações são tonterias, ao assinalá-las novamente com os mesmos sinais que ele fez. Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Aí do lado esquerdo, ele escreveu para invalidar os demais lugares de adoração. Aleluia. Também em Revelação 4:7, tínhamos 4 animais com os quais já terminamos. E tomamos conhecimento que o primeiro era o leão. Esse foi o primeiro animal que saiu para enfrentar o desafio daquele dia, o leão da tribo de Judá. Ele escreveu o leão de Judá. Depois dele veio o próximo animal, e vemos que o próximo animal era um bezerro, que é um animal de carga, um animal de sacrifício. Aí ele escreveu boi. E nos dias da Catedral Romana, a igreja desaparecia gradualmente. Sacrifício. O próximo que viria seria o rosto de um homem. Aí ele escreveu homem. E este homem foi um reformador, a educação de um homem, teologia e etc. Mas o último animal que haveria de voar, o último animal que haveria de vir, a Bíblia diz que seria uma águia voando. Aí ele escreveu águia. Aleluia. Naquele dia o profeta disse, haverá luz. Oh Deus, naquele dia haverá luz. Um dia dos reformadores. Teve um dia dos reformadores. Um dia que somente é um dia sombrio. Não pode ser chamado nem de dia nem de noite. Mas no tempo da tarde, no tempo da águia, no tempo da águia haverá luz. E aí ele canta um louvor. Aí ele escreveu, no cair da tarde haverá luz, o único lugar escolhido por Deus para adoração. E desenhou uma pedra angular e as eras, e na brecha, assim para a pedra angular, colocou uma seta, e indicando a pedra angular, e escreveu assim, um lugar para adorar hoje. Oh, a quem chegou essa mensagem? O que há de fazer? O que ele há de fazer? E nesse dia, ao cair da tarde, haverá luz. Para quê? Para dar a seus filhos as boas-vindas de regresso ao lar, à terra prometida, pelos mesmos sinais da coluna de fogo que guiava os filhos de Israel pelo deserto. Jesus Cristo, o lugar escolhido por Deus para adoração. E esse é o único lugar que existe. Esse é o único nome que Deus tem para a salvação. Assim Ele nomeou a família do céu, os que estão na terra, é Jesus Cristo. Oh, igreja, oh, gente, oh, amigo pecador, não confia em nenhum pregador. Não confies em nenhum outro para te salvar. Não confies em igreja alguma, em nenhum credo, em nenhuma denominação. Confia somente em Jesus Cristo, porquanto Ele é a luz da hora. Aí ele escreveu, a luz da hora é o lugar de adoração. A luz é a coluna de fogo, esse pilar de fogo é a Shekinah, que esteve de era em era. E essa era a luz para aquele dia, sendo refletida em cada mensageiro. E aí, em cada era era o lugar escolhido por Deus para adorar. E vemos aqui esse anjo clamando e dizendo que é o tempo para temer a Deus e de dar glória a Deus, porque a hora do seu juízo chegou. E está estabelecendo que é o momento do juízo e também revelando que é o lugar onde Deus escolheu para adorar. Na luz da dispensação da graça, o lugar escolhido por Deus para adorar era a revelação sob essa dispensação de quem era Jesus Cristo. Ou seja, é a revelação do verbo, a palavra, em carne humana na pessoa de Jesus. E esse era o lugar escolhido por Deus para adorar.
E esse lugar, aquele lugar tinha um nome. Mas ao terminar a dispensação da graça, assim como foi na dispensação da lei, que ele era o eu sou, como disse lá a Moisés, eu sou, me enviou a vós, assim dirás aos filhos de Israel. Mas não lhe dizia o nome, eu sou YHWH. Mas depois o vemos naquela mudança de dispensação da lei à graça, vemos a ele dizendo a Paulo, quando lhe perguntou, quem és? Porque ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Coisa dura é recalcitrar contra o aguilhão. Ele disse, Senhor, viu? Reconheceu a voz. Quem és? Eu sou Jesus. Agora se apresentou com seu nome, o seu nome de redenção. Agora para a dispensação do reino, na qual os filhos de Deus subiram, aí tem uma porta, e essa porta tem um nome. Agora aqui ele continua dizendo, porque ele continua dizendo, ele disse que tinha um nome novo, ou seja, que anuncia o juízo divino que é dever sobre a terra. Anuncia a povos, nações e línguas que a hora do juízo divino chegou. Na mensagem Shalom, na página 12, ele diz assim, isso é exatamente o que está acontecendo hoje. É um pouco antes do dia, a estrela da manhã saiu para anunciar o dia vindouro. E o Espírito Santo está mostrando a sua luz. Aí desenhou uma pedra angular e as eras. E desenhou uma estrela de Davi dentro da pedra angular. E escreveu estrela. E o Espírito Santo está mostrando sua luz. E virá um tempo em que a luz e a escuridão terão que se separar, terão que ser separadas uma da outra. E esses são os anjos da colheita. A igreja e a sua ordem receberão a ordem do dia. Mas Cristo e sua luz, palavra da promessa, irão no rapto. Aí escreveu do lado esquerdo, rapto, e também do lado direito. E desenhou uma pedra angular e as eras. Esta é a única coisa que lhe resta fazer. É um dia. Hoje é o amanhecer de um novo dia para muitos que esperam sua vinda. Existem tantas pessoas boas e sinceras hoje em dia. E isso é o que faz o nosso coração arder. Muitas pessoas boas e sinceras, assim como Maria e José. Eles estavam vindo da festa e perceberam que Jesus não estava. Muitas pessoas hoje em dia fazem a mesma coisa. Vão pensando que ele está vindo com eles. Muitas pessoas pensam que já tem tudo e que já tem consigo e que o tem consigo e não sabe que ele não está aí. Muita gente faz o mesmo hoje em dia. Estão pensando que ele está vindo com eles. Agora, eu quero colocar essa luzinha para que vocês possam ver o quão infalível é a palavra de Deus. Nessa tarde aqui, todos nós que somos cristãos, todos cremos que Jesus Cristo foi a palavra. Aí ele escreveu o verbo, a palavra de Deus manifestada. Nós cremos que ele nasceu da Virgem. Ele foi o tabernáculo no qual Deus Todo-Poderoso se tabernacularizou aqui na terra. Não só um profeta, não somente um homem comum, mas era o próprio Deus manifestado na forma de um homem. Ele era Emmanuel, Deus conosco. Nós cremos isso com todo o nosso coração. Agora perceba, melhor dizendo, quando Maria e José, pensando que Jesus estava com eles estavam percebendo, eles tinham notado que Jesus estava com ele e dizia, olha, está tudo bem, ele deve estar conosco. Mas eles estavam tristemente errados, ele não estava. E aí embaixo ele escreveu, Jesus Cristo
está em seu templo, nos negócios do seu Pai. E em qual parte do templo hoje? Pois está no lugar santíssimo. Jesus Cristo está em seu templo, nos negócios do seu Pai. E assim, no formato de interrogação, escreveu: em qual parte do templo hoje? E assim é com muitas pessoas boas hoje em dia. Eles pensam e podem ver a hora aproximando e sabem que algo está por acontecer. E o que fazem? Vão e se unem a uma igreja pensando que ele está com eles. Aperta a mão do pregador pensando que isso é tudo o que tem que fazer. Ele está com eles. Confiados ou batizados de certa forma, isso é tudo o que eles têm que fazer. Pensando que Jesus está com eles. Irmão, irmã, assim como Maria e José antigamente, pessoas muito sinceras, mas ainda estão errados. A sua vida prova se Jesus está com você ou não. A sua vida prova que se ele está ou não ocupando isso aqui, a alma. Se ele está aqui ou se ele ainda está nos seus céus ou não. O que você é, as obras que eu faço, vós também as fareis. Agora, se ele estava na 7ª dimensão, e pega o livro, e o abre, e o traz à terra e entrega a um homem, isso mesmo tem que acontecer no indivíduo. Ele tem que vir e descer aqui. E não que fique lá no lugar santo. Tem que chegar à alma. Como pode você ter a Cristo em você e ao mesmo tempo o próprio Espírito em você negar sua palavra? E melhor, você agarra um credo. Não, não pode fazer. Ele se derrotaria a si mesmo ao negar sua própria palavra. Só porque alguém deu uma interpretação errada. Você tem uma Bíblia e pode ler como qualquer pessoa. Seja sincero. Agora, veja como nessa mensagem, o único lugar preparado por Deus para adorar, aí ele nos disse, aí fala que ele vindica sua palavra somente naquele que a tenha. Na página 14. Ele disse que Caim era tão religioso como Abel. Ambos construíram um altar. Ambos amavam a Deus. Ambos faziam sacrifícios. Ambos adoravam. Ambos pagavam o dízimo. Ambos faziam tudo da mesma maneira. Mas Abel, pela fé, que é revelação, a palavra de Deus revelada, explicada, demonstrada e vindicada. Glória, Caim deu uma oferta, mas Deus não a vindicou. Deus queria adoração e Caim fez a oferta, mas Deus não a vindicou. Agora, no fim do tempo, vamos ver quem Deus vai vindicar. Aquele que tem a fé, a revelação. De quem ele é em sua segunda vinda. Você pode dizer, bem, minha igreja é o canal. Espere um momento. Deus interpreta sua própria palavra em seus termos nos quais ele falou. Vejam, Caim disse, eu sou religioso, eu sou amante do meu fazedor, eu te ofereço esse lindo altar, eu te ofereço esse sacrifício, eu edifiquei todas essas coisas, Senhor, porque eu te amo. Abel falou a mesma coisa. Agora, o que é vindicado é o que é aprovado. Isso é o importante. E Deus desceu e recebeu o sacrifício de Abel, porque pela revelação ele tinha encontrado o verdadeiro canal de Deus que seria aceito. Ele escreveu, Deus vindica a sua palavra revelada em quem a tenha. Deus vindica a sua palavra revelada em quem a tenha. E no livro de Citas, aqui, na página 79,
Página 73. Uma partezinha aí do lado direito, em cima deste parágrafo 673, na segunda linha de cima para baixo, aí escreveu: o Espírito Santo hoje, e a manifestação do Espírito Santo é esse anjo tratando de trazer as pessoas de regresso à palavra, porque o Espírito Santo somente vindicará a palavra. Então, vejam, o que o Espírito Santo vindica é a palavra. E em cima ele escreveu, na margem em cima aí deste parágrafo, ele escreveu: o Espírito Santo vindica somente a palavra. E para a palavra ser vindicada, tem que estar velada ou encarnada no mensageiro e nos escolhidos. E aí é que a palavra, nesse tempo final, vem a ser vindicada. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo: assim como Noé anunciava que o tempo, a hora do juízo divino, ante o mundo, para o mundo antediluviano tinha chegado. A Escritura diz: e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. No livro das Eras, ou sem editar, o que é desta cor aqui? Ele nos disse na página 507 deste livro, de lo cual en el folheto viene a ser la página 20. No folheto é a página 20. Aí nos dice, del párrafo 108, dice, muy bien. No parágrafo 108 diz: muito bem. A mesma voz, Apocalipse 21, Apocalipse 1, 10 e 13. Eu desejo que vocês observem a voz que ele ouviu falar com ele. Tinha a clareza de uma trombeta. Vocês sabem, quando uma trombeta é tocada, dá um som agudo. E na Bíblia, o que uma trombeta significa? Guerras. Do lado direito, ele escreveu trombetas. Sempre que vocês escutem uma trombeta tocar em uma guerra, no tempo da Bíblia, o som da trombeta significava uma guerra, já que fosse uma liberação ou algo que ia acontecer. Agora, depois que terminaram as eras da igreja, e tudo foi preparado, então foi preparado o cenário do capítulo 4 aqui. As eras da igreja tinham terminado. Ele tinha deixado a terra, vocês veem? E recordem, a voz que falou por trás dele, nos 7 castiçais de ouro, a obra estava terminada. Agora, essa mesma voz estava falando no céu. E o que era? Ele já tinha redimido o seu povo. A sua obra terrena tinha terminado. E ele estava na glória chamando a João: sobe aqui. Amém? Isso me faz sentir vontade de gritar na véspera do ano novo: ó, irmão, aí está, vem? Preparado, sobe aqui. Aí do lado esquerdo para cima escreveu no folheto, escreveu assim: a grande trombeta, ano novo, é igual de jubileu, que vem a ser esse parágrafo 109 da página 508. Aí ele escreveu: ano novo é igual do jubileu, trombeta, ano novo do jubileu. Guerra é o cenário da grande batalha. As pessoas que rejeitaram a mensagem de Deus, rejeitou o Espírito Santo no mensageiro da sétima era, nas 7 eras, nos mensageiros das 7 eras, os que tinham rejeitado esta mensagem da sua graça, não lhes restou nada, mas o juízo estava preparado. O tempo todo ele está se preparando para agora derramar as pragas sobre a terra. Sobe aqui e eu te mostrarei o que está por acontecer. Pecadores em Deus que rejeitam a Cristo, eu vou derramar a minha ira sobre eles. E sobre eles, no livro, ele escreveu as pragas pregadas sendo faladas. Sendo pregadas, sendo faladas. As pragas sendo pregadas, sendo faladas.
Do lado esquerdo escreveu sobe. Apocalipse 4:1 desenhou uma estrela de Davi e depois uma pedra angular e as eras. E no folheto, nesse mesmo parágrafo embaixo, escreveu Apocalipse 11, Moisés e Elias e as pragas. Agora observa o cenário. Enquanto continuamos através da noite, vão captar mais disto e mais disto e mais disto o tempo todo. Não podemos meter tudo aqui, temos que continuar referindo de lugar em lugar. Como vai ser uma coisa terrível para aqueles quando tocar a última trombeta e quando a última batalha for pelejada, quando o último sermão for pregado, quando o último hino for cantado, e estejamos de pé diante do tribunal de Cristo. Do lado esquerdo escreveu trono e escreveu sobe e uma pedra angular e as eras. Agora, quando o último hino for cantado, nós estando nesses corpos, recordem que tudo tem que ter uma base escriturística ou bíblica. E nesses dias, o povo de Deus estará cantando, glorificando a Deus, louvando e glorificando o seu nome, com cânticos, louvores, dia e noite. Poderão perguntar a você, por quê? Poderá perguntar a você, por que não recebeu? O que fez com a vida que eu te dei? E vão ver que vão ter uma razão. Aí do lado esquerdo ele escreveu Tribunal de Cristo. E o Tribunal de Cristo é seu trono. E o seu trono é esse instrumento. Porque o Senhor não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O trono de Deus na primeira vinda do Senhor foi Jesus, trono de misericórdia. Trono para transmitir misericórdia. Agora vejam nessa mesma mensagem aqui no folheto, essa última parte que nós lemos do lado direito assim para cima, ele escreveu: na última trombeta caem as pragas. Neste mesmo parágrafo do lado direito, na última trombeta caem as pragas. E do lado esquerdo para cima escreveu trono, assento de juízo. Um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem que estamos lendo, que diz pastores com suas congregações se preparando para a transformação e o rapto, diz assim: recorde que a fé do rapto o anjo forte atrás. Quando clama como um leão ruge. Se o anjo forte traz a fé do rapto, e terminamos de ler há alguns minutos que esse anjo forte ainda não tinha descido e que ainda não tinha cumprido a segunda vinda do Senhor, portanto, o povo ainda não tinha fé do rapto. Porque a fé do rapto o anjo forte atrás. Com a vinda do anjo forte, é que cumpre essa promessa de dar a fé do rapto aos seus escolhidos. Recordem que a fé do rapto atrasa o anjo forte, quando clama como quando um leão runge, e 7 trovões emitem suas vozes. Na página 15 do livro de Citas, no parágrafo 112, nos diz assim:
Então Daniel, por fim, viu um anjo descer. Colocou um pé na terra e outro no mar, e um arco celeste sobre a sua cabeça. Ele levantou as suas mãos e jurou para o que vive para sempre, que o tempo não seria mais. Ao finalizar esse tempo que ele disse, em outras palavras, esse tempo dividido que estamos vivendo agora, do tempo da vinda do príncipe até esse dia. E disse que nesse tempo, naquele tempo, o mistério de Deus será consumado. Daniel escutou 7 trovões que emitiram suas vozes. Daniel pegou a pena e começou a escrever. E o anjo lhe disse, não escrevas. Amém. E em cima do parágrafo escreveu, Daniel ouviu os trovões. Daniel ouviu os trovões. E João viu o Apocalipse 10, do 1 ao 7. Daniel ouviu os trovões e Daniel ouviu os trovões e João viu o Apocalipse 10, do 1 ao 7. Amém? Todos estão preparados? Vamos entrar nos próximos 5 minutos. Escutem, não escreva. E João viu a mesma coisa e já tinha sido escrito fora da Bíblia. E tinha 7 selos por trás do livro que nenhum homem podia abrir os selos. Eram essas vozes. Aqui está a Bíblia escrita, que em si mesma é um mistério. Mas a parte de trás da Bíblia, a revelação, e assim também disse Daniel, que contém 7 vozes que serão emitidas, que nenhum homem pode abrir. Nenhum homem sabia o que era, mas a Bíblia disse, e ele disse a Daniel, e também a João, que nos últimos dias essas 7 vozes seriam conhecidas pela real e verdadeira igreja. Ele desenhou uma pedra angular e uma seta indicando a pedra angular e as eras. E em cima deste parágrafo, na página 16, aí em cima escreveu, os 7 trovões, Daniel e João os escutaram. Aí ele escreveu a escritura de Daniel 12, do 1. Os 7 trovões, Daniel e João os escutaram. Agora no livro Os Selos, na página 57, que é um extrato que está no livro de Citas, ou seja, essa porção está no livro de Citas, para ter ali também o que ele escreveu. Página 57 do livro de Citas. Está lendo Apocalipse 5, do 1 ao 7, diz. Esse livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões do Apocalipse 10. Aí em cima ele escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11, é igual a Apocalipse 11, do 3 ao 7 e 11, do 15 ao 19. E isso são os ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, que o Apocalipse 10 é Moisés e Elias. Vamos ler ali também para ter um entendimento melhor, antes de entrarmos de uma forma mais profunda. Agora, esse já é o tempo do fim, porque diz assim, e vi outro anjo forte descer do céu, cercado por uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, se você observar, vai perceber que essa pessoa é Cristo, porque até mesmo no Antigo Testamento ele foi chamado de anjo do pacto, e agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol, os seus pés como coluna de fogo. Se lembram do anjo do Apocalipse capítulo 1? Esse é o mesmo. Um anjo é um mensageiro. E ele é um mensageiro a Israel, você viu? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora, aí no parágrafo 722, vejam,
que é essa porção que lemos do livro Os Selos. Aí ele escreveu Apocalipse 10, em cima do parágrafo, escreveu Apocalipse 10, o anjo forte é o mensageiro aos judeus. O anjo forte é o mensageiro aos judeus. Agora aqui continua dizendo, na mensagem que estamos lendo. Portanto, a voz desse anjo forte, que são esses 7 trovões, contém o mistério que dá a fé do rapto, a fé de transformação e rapto, à Igreja do Senhor Jesus Cristo. O que contém o mistério do 7º selo, o mistério do Senhor à sua Igreja. E na mensagem Festa das Trombetas, na página 43, esse parágrafo está no livro de Citas. Vamos ver a página aqui, a 129, para tê-la ali também. Esse aqui é o parágrafo 14, 1149, parágrafo 1149 da página 129, que aqui no folheto vem a ser a 43 até a 44. Vamos ler do folheto e iremos ver do que ele escreveu ali. Olha, eu quero dizer uma coisa mais, de perto, não percam isso. Que surpreendente, desde o mensageiro do 7º selo, o Apocalipse 10 foi o 7º selo. As 7 trombetas entre essas duas vezes. Oh Deus, como podemos falar isso para fazer com que as pessoas vejam? Aqui nesse folheto, em cima desse parágrafo, escreveu: entre a 6ª e 7ª trombeta, Elias e Moisés e Elias. Está entre a 6ª trombeta e a 6ª trombeta e a 7ª trombeta tocam ao mesmo tempo, e entre a 6ª e 7ª trombeta há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar as pessoas novamente à doutrina original do Pentecostes. E as 2 testemunhas do Apocalipse 11 aparecem aos judeus para os enviar a Jesus enquanto a igreja está subindo. Todos esses profetas, amém. A palavra do Senhor não pode falhar, não será uma denominação. Aí ele escreveu Moisés e Elias. Do lado esquerdo, no livro de Citas, ele colocou uma pedrinha angular e uma estrela de Davi. E para cima escreveu, não será uma denominação. E aí em cima do parágrafo escreveu, o 7º selo é igual, é o Apocalipse 10, vê? O 7º selo, que é a vinda do Senhor, é o Apocalipse 10, a vinda do anjo forte. Não será uma denominação. Aqui no folheto, veja, escreveu, Apocalipse 10 é igual ao 7º selo. Não lo ven? Leiam em seu livro e vejam se... Agora leia no seu livro e vejam se entre a 6ª e 7ª trombeta ali não é injetado dentro com os judeus sendo chamado fora. Entre a 6ª e 7ª praga, passamos por cima dos 144 mil. Se lembram isso? Que estava entre isso. E recorde que entre o 6º e 5º selo, ou o 6º selo, entre o 6º selo e o 6º selo em cima, ele escreveu aí as 2 oliveiras. Entre o 6º selo, escreveu as 2 oliveiras, e o 7º selo aí escreveu a vinda do Messias. Tinha um chamado para fora dos 144 mil, recordam isso? Agora ali é onde entram essas trombetas, ali mesmo.
podemos ver, e a perseguição desatada. E vocês vejam que os judeus, aí vocês vejam que os judeus são selados antes de começar a grande tribulação. Isto está entre o sexto e sétimo selo. Então fala de um mensageiro de um sétimo anjo que tinha estado pregando e condenando os pentecostais. E Jesus tinha falado, Jesus tinha sido expulso e não tinha nenhuma cooperação de ninguém, seria colocado fora, rejeitado. A Bíblia diz que sim, porque Cristo se manifestou entre nós. Jesus entre nós se manifestado na pureza da sua palavra e a revelando. E isso de nenhuma forma é ficção. Amigos, isso é assim diz o Senhor. A Escritura, e no mesmo tempo, agora, assim que essa igreja, assim como essa igreja, o sétimo selo, o mistério indo, a noiva está juntada e subindo nesse mistério de reticência. Os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. E eles voltam, e aí é onde os pentecostais estão todos confundidos. Eles estão esperando que aconteça algo, e a igreja já se foi. E isso é para os judeus. Aqui no folheto escreveu, a noiva sobe no mistério do sétimo selo. E escreveu rápido. Do lado direito para cima escreveu também, Moisés e Elias, o mistério da sétima trombeta. Isso está no parágrafo 1150. Começando aí, está a frase que eu li aqui da página 44 do folheto. E vejam lá, em cima deste parágrafo, em cima ele escreveu, Moisés e Elias é igual ao mistério da sétima trombeta. Em cima aí desse parágrafo 1149, que continuou para cima do lado direito, ele escreveu, o chamado aos judeus é igual entre o sexto e sétimo selo, e entre a sexta e sétima trombeta. O chamado aos judeus é igual entre o sexto selo e sétimo selo, e entre a sexta e sétima trombeta. O Dr. William Soto diz assim, a vinda do Senhor à sua igreja é um mistério que não pode ser decifrado pela teologia, mas que será aberto pelo mesmo anjo do pacto que desce do céu e revelado à igreja de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, por meio de Cristo, em Espírito Santo, no mensageiro que lhe será entregue esse título de propriedade. O livro dos 7 selos já aberto, que comerá e profetizará sobre muitos povos, nações e línguas. Na mensagem Revelação capítulo 5, parte 2, na página 21 e 22, diz assim, isso está na página das eras, vamos ver, está na 6, ou das eras sem editar, 668. 668. Vamos a corroborar aqui. Vamos confirmar aqui. Capítulo 5, parte 2. Capítulo 5, parte 2. 688. 688. 688. No parágrafo 100. Eu vou ler no folheto que corresponde à página 688 do livro das eras, ou sem editar. Diz assim,
E esse sétuple de livro, esse sétuple livro do plano da redenção não foi trazido. E isso é o que contém esse livro. Agora vamos passar à página 10, onde esse poderoso anjo, e aí onde fala esse anjo poderoso, no folheto aqui fala poderoso anjo. No folheto ele fala anjo poderoso, que é o anjo forte. Em cima ele escreveu Moisés e Elias. Onde esse anjo poderoso anuncia algo, e ele tinha o livrinho que João tinha que comer. E em cima de João escreveu a noiva. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi, uma pirâmide de Azeras. Agora vimos quem é esse anjo forte. É o sétimo selo. É a vinda do Senhor. É Moisés e Elias. E quando ele o fez, chegou ao seu ventre, foi amargo, ficou amargo, mas nos seus lábios era doce. Quando você tem que digeri-lo, então fica amargo. Todos ficam contra você. Todos falando, você é um santo rolador, você é isso, você é aquilo, ou o outro, vem? Você está louco. Assim que é difícil digeri-lo. Mas quando vocês estão testificando da sua glória, nos seus lábios, é doce. Isso é tudo. Vê? E quando você está em uma reunião e você fica de pé e fala glória a Deus, aleluia. Agora, quando você está passando por esse grande assédio, é difícil. Mas ninguém está dizendo que vai ser fácil. É difícil. É difícil para o mensageiro. Mas ao João comer, que representa a noiva, também para a noiva vai ser duro. Vai ser difícil. As perseguições, as afrontas que tem que passar tanto o povo e o mensageiro por ter comido o livro. Vejam, é difícil. É duro, é difícil. Mas depois, quando vocês já tenham saído desse grande assédio, então vocês podem testificar dele. Então, nos lábios é doce. Oh, isso é certo. Isso é esse livro da redenção, ou seja, o título de propriedade. Agora vejam, continua dizendo, se vai profetizar, se ele vai profetizar, então é o quê? É um profeta. Agora, nas 70 semanas de Daniel, na página 30, na página 30 diz assim, que vem a ser a página 33 da outra versão. Nesse livro, a página 30 e na 33 diz assim, isso é o que eu tenho tratado de dizer a esse irmão sentado aqui que está querendo ir a Israel, mas fique fora de Israel, permaneça fora dele. Todos vocês que falam de converter os judeus, antes de terminar essa mensagem, vocês vão ver que isso é assim, diz o Senhor, pela palavra e pelo Espírito. Israel será convertido, a nação inteira será convertida em uma noite. A Bíblia assim diz. Mas o Evangelho não é para eles ainda. Tem uns poucos renegados que estão fora, etc. Como aquele que entrou fora do principal corpo dos judeus, que entrou e recebeu salvação. Isso é certo, eu creio isso com todo o meu coração. Mas recordem, tanto quando Israel está fora da sua nação, eles não podem ser salvos. Agora, eles estão regressando e serão salvos. Todos, a nação inteira, em um dia. Assim diz a Bíblia. Um dia trará novamente todo Israel novamente a Deus. Será um poder de tal forma que golpeará Israel um dia desses. E isso chacoalhará a nação inteira. O profeta clamou e disse, em um dia tu fizeste isto, em um dia eles o verão. Aí ele escreveu,
um dia é igual ao oitavo e terceiro dia dispensacional. Nesse espaço aí, entre os dois parágrafos. Em um dia tu fizeste isto e um dia eles verão. Aí ele escreveu, um dia é igual ao oitavo. O terceiro dia dispensacional. Isso será uma coisa poderosa. Na minha opinião, será um poderoso profeta que se levantará e se porá frente a Israel e provará a eles que esse Messias ainda vive. Esse Messias que eles rejeitaram. Esse Messias que eles rejeitaram é vindo. E aí, reticência, e do lado esquerdo, para cima, ele escreveu, um profeta. Agora, sigue dizendo aqui, agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo, você vai profetizar o que é então? Um profeta. E como é um profeta como nos dias do dilúvio, Noé era um profeta dispensacional, então será um profeta como no tempo de Ló, e o profeta que estava lá, que houve ali no tempo de Ló, foi Abraão, um profeta dispensacional também. E na página 167 do livro de Citas, no parágrafo 1495, nos diz aqui, nesta porção aqui, diz assim, tu le diste a Noé la señal. Tu deste o sinal a Noé, tu deste o sinal ao mundo, e tu me deste um sinal. E no próximo dia, vendo aquela águia voar, oh Deus, tem uma mensagem saindo agora. Eu oro, Deus, que tu permita que a pomba guie. Conceda, Senhor. Me guiou a uma fé que nunca tive antes. Embaixo ele escreveu uma nova fé. E escreveu a sétima pomba é igual é igual o Espírito Santo no sétimo anjo dispensacional. Uma nova fé, ele escreveu a sétima pomba é igual o Espírito Santo no sétimo anjo dispensacional. E aí ele continua dizendo, Deus, eu sei que vai estar bem, por isso te agradeço por ele, Pai. E nós podemos dizer ao Senhor, Senhor, eu sei que tudo estará bem. E por isso te agradecemos, porque sabemos que tudo estará bem. Agora veja, lá ele estava referindo a esse sétimo anjo dispensacional, que foi refletido no sétimo anjo da sétima era da Igreja Gentia, o reverendo William Branham, que aqui na página 80 do livro Os Selos, embaixo aí ele neste parágrafo anterior, o penúltimo parágrafo, ele disse assim, agora observa bem, isso é algo que vocês têm que captar. Ele tinha estado fazendo a sua obra de mediação e intercedendo pelo crente por 2000 anos, como um cordeiro. Agora ele está dando um passo, saindo da eternidade, para pegar o livro da ata do título e abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Percebem? Bem, vamos continuar. Aí à esquerda, e do lado esquerdo fez uma anotação de uma data que vai com a data que está na página que naquela ocasião não foi lida. Essa aqui, aquela vai junto com essa. Que no livro das 70 semanas de Daniel, ele disse que isso não vai falhar nem por um segundo. Tudo já está no tempo de Deus. Já está escrito no tempo de Deus.
Agora diz, ele vem para abrir os selos e liberar todos os mistérios para o sétimo anjo. E aí do lado direito ele escreveu, sétimo anjo dispensacional, viu? E está sendo refletido no irmão Branham. E recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos e múltiplas revelações. Ele vem para abrir os selos e desatar todos os mistérios para o sétimo anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão aqui nesses 7 selos. Do lado esquerdo aqui também escreveu, ao sétimo anjo. Assim ele diz, agora o Cordeiro vem e muda de ser um mediador entre Deus e os homens e se converte em um leão. E quando se torna um leão, pega o livro que contém os seus direitos. Deus o reteve e é um mistério. Mas agora o Cordeiro vem. Ninguém podia pegar o livro, porque ainda estava nas mãos de Deus. Agora aí embaixo ele escreveu, refletiu no sétimo anjo da sétima era, o que o sétimo anjo dispensacional fará, o sétimo anjo dispensacional da sétima dispensação do reino, que é o anjo de Jesus. Foi refletido no sétimo anjo da sétima era, o que fará o sétimo anjo dispensacional da sétima dispensação do reino, que é o anjo de Jesus. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo, assim que será um profeta dispensacional, o que receberá e comerá esse livro. Esse livro que Cristo, o anjo forte, traz aberto, e não pode ser outro, senão o profeta da dispensação do reino, a sétima dispensação, com a mensagem da sétima dispensação, que é o evangelho do reino, na qual estarão explicadas todas essas coisas das quais estivemos falando nesta ocasião. Agora vejam aqui na página 169, no parágrafo aí mesmo onde estamos, parágrafo 15 e 14. Diz, mas isso foi uma concepção que eles tinham antes que a plenitude da palavra viesse à existência, ou o abrir dos 7 selos que nos foi prometido nesta era. Isso entendemos. Em cima ele escreveu concepção intelectual antes da abertura dos selos. A plenitude da palavra. Concepção intelectual antes da abertura dos selos. A plenitude da palavra. Nas 70 semanas de Daniel, na página 17, que vinha sendo a 20, da outra versão diz assim, Revelação 6.1 a Revelação 19.21 é conectada com as 70 semanas. Portanto, devemos deter e explicar. Antes de seguir adiante, devemos nos deter e explicar o porquê destas 70 semanas. Porque se você não fizer, você errará nesses selos, você errará nessas trombetas, você errará nessas taças, essas pragas, esses 3 espíritos imundos como Ram, esses 3 ais, e o lançamento do dragão vermelho e a mulher no sol. Você errará em tudo isso, se você não fizer. Porque isso acontece exatamente aqui, nessa 70ª semana. Esse é o lugar onde isso acontece. E aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. E aqui continua dizendo, o Dr. William Soto continua dizendo aqui,
Nesta mensagem do Evangelho do Reino, esse profeta estará proclamando, esse profeta da dispensação do reino, o sétimo profeta dispensacional, sétimo mensageiro dispensacional, será revelado o juízo divino que há de vir sobre a raça humana. Será revelado também o mistério da fé do rapto, o recolhimento dos eleitos para o último dia, a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados e a transformação dos vivos, e depois um período de tempo que terá. Pois Cristo, quando estava ressuscitado e glorificado, depois esteve com os crentes nele por uns 40 dias e apareceu não menos de 8 vezes aos seus discípulos. Depois ascendeu ao céu diante dos seus discípulos e uma nuvem o encobriu das vistas deles e passou a outra dimensão. Então veja todas as coisas que esse mensageiro estará revelando. Fala assim: estará revelando o juízo divino, estará revelando a fé do rapto, estará revelando o mistério da transformação, o mistério da ressurreição, e também o que acontecerá nesses 30 a 40 dias. E na mensagem Festa das Trombetas, ali nos diz, 28, nos diz na página 28, porque veja, quando tudo isso terminar, muitos vão dizer, mas não teria que ter um rapto? O que aconteceu? Vejam, pensavam que tinham a Jesus com eles e não estava com eles. Ou seja, o Senhor em sua vinda. Página 28, de Festa das Trombetas, diz assim: se lembram a visão do outro dia? Recordam a visão antecipada dela? Aí ele escreveu da noiva. Quanto se lembra o domingo antes do domingo passado, como lá aconteceu exatamente, e vimos exatamente. Vimos subir aquela coisa suja e corrompida chamada igreja. A coisa está em extremo. E aquela pequena noiva de cada nação, cada uma delas vestida como a nação da onde são, perfeitamente caminhando frente ao Senhor. E do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e escreveu a visão da noiva. Observa, algum dia haverá um tempo que vão dizer: eu pensava que a igreja haveria de ir antes da perseguição. Eu pensei que teria um rapto. Ou seja, que terá essa perseguição que vai começar como um aperto para a igreja noiva, mas depois vai se converter em uma perseguição para as virgens fatos e para o povo hebreu. Já aconteceu e não sabem. Já aconteceu e não sabem. Isso foi o que ele disse de João uma vez, vocês sabem. Ele disse, como? Porque os profetas falam e também os escribas falam que Elias tem que vir. E ele disse, já veio. E até os discípulos não sabiam. Fizeram com ele o que quiseram. E o rapto será da mesma forma, em 1 hora. Onde fala em 1 hora, ele circulou bastante, que são 41 anos com 8 meses, a hora da sua vinda. Lá usou 33 anos da hora da sua vinda. Faltaram para completar, faltaram 7 anos para completar a hora da sua vinda. Agora, recordem que a 70 semanas de Daniel corresponde a 3 anos e meio, a primeira parte. Então, aí também tem um período de tempo no meio, e depois restam os 3 anos e meio para completar essa semana número 70 da profecia de Daniel. Ele prometeu fazer isso. Não prometeu mostrar Elias assim, mas prometeu levar a noiva assim. Em 1 hora que não pensais. Uma mudança em um momento, de um abrir e fechar de olhos, e subirá. Então vocês serão deixados. E esse, então, é o tempo. E isso acontece primeiro quando sobem a era da pedra angular. As pessoas poderão pensar que tem o Espírito Santo no meio deles, e a igreja noiva já subiu.
Diz, mas não teria que ter um rapto? Isso acontece no espiritual e no físico acontecerá também. Na frente, vejam, ele escreveu, muitos vão dizer, e não teria um rapto antes da perseguição? Já aconteceu, já passou, e não sabeis. E muitos dirão, e não teria um rapto antes da perseguição, assim em forma de interrogação. Já aconteceu, e não sabem. Agora, nessa mesma mensagem, um pouquinho mais adiante, continua dizendo, estou lendo da mensagem, pastores com suas congregações se preparando para a transformação e o rapto. Ele disse assim, o dia da redenção do corpo, que será a nossa transformação, e para os mortos em Cristo, a ressurreição em corpos eternos, e isso será ante a última trombeta, e a última trombeta é a última mensagem de Deus. E a última mensagem de Deus é a mensagem do Evangelho do Reino. É a sétima mensagem dispensacional e por isso é a mensagem que também no Reino Milenial estará sendo pregada e por isso esse mensageiro também será um mensageiro no milênio. Porque essa é a mensagem e mensageiro para o sétimo milênio de Adão para cá, ou o terceiro milênio de Cristo para cá. Consequentemente, é o maior sinal na Terra e para a vinda do Senhor. E para a identificação do fim do século, ou fim do tempo, ou fim do mundo. A aparição de um homem, de um mensageiro, com uma mensagem dispensacional, a mensagem do Evangelho do Reino, que ele estará pregando e milhares de ministros estarão com ele braço a braço, levando essa mensagem por todos os países e por todos os lugares. Agora, vejam na mensagem Cristo no Inferno e depois no seio de Abraão, que é uma série intitulada A Obra do Messias em Sua Vinda. Em um lugar ali ele diz assim, qualquer pessoa poderá dizer, mas o irmão Branham ia construir uma tenda, uma carpa, ia mandar fazer uma carpa. Ou seja, ia mandar fazer uma capa e teve a visão, e ele se viu na visão, na capa, mas a visão não é a realidade. A visão vem a ser a visão é interpretada, vem a ser a profecia. E se olharmos bem, primeiro, não foi ele que fez essa capa. Quando ele foi na visão, a capa já estava feita e já estava funcionando. E já tinha um ministério operando aí. E, portanto, o ministério que corresponde a operar ali é o que tem que realizar o trabalho, com todos os ministros, o trabalho da construção desse lugar. Mas, claro, não canta um guacamaio ou um galo, ou todas as aves que cantam. No Brasil, me recordaram o nome. Vamos procurar o nome aqui. Me lembra qual é o nome que fala no Brasil? Do passarinho lá do Brasil. Maritaca. Mais claro não canta maritaca. É porque esses pássaros cantam forte. E uma maritaca não canta mais claro. Aí está o ministério que o irmão Branham viu na visão da capa, que estava operando ali. E aí ele disse, o que corresponde a ministrar ali, é esse que corresponde a realizar o trabalho da construção, junto com todos os ministros, a construção desse lugar. Então, vemos o ministério trabalhando com todos os ministros para que esse lugar esteja preparado. Então, vejam como tudo é simples. Mas o ser humano complica a mente e vê como tudo é simples. E por isso diz que até as crianças podem entender. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo
E esse é o mensageiro que terá uma grande capa catedral. E sob o ministério deste mensageiro, Deus vai cumprir a visão da capa, desta grande capa catedral. E haverão milhares de ministros com suas congregações respaldando esse projeto da grande capa catedral. Agora vejam, na mensagem o anjo forte anunciando que o tempo não é mais, que foi pregado 13 de setembro de 2009 pelo Dr. William Soto. Ele está lendo de Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz: mas a vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará saúde, salvação. Em salvação ele colocou saúde. É a vinda do Senhor. Cristo é o sol de justiça e sua vinda no último dia é o nascimento do sol de justiça para todos os crentes em Cristo e para o povo hebreu também. E aí diz: os que temem meu nome nascerá o sol de justiça e portanto serão iluminados e vão entrar ao novo dia dispensacional. E assim nascerá o sol, isto é, na manhã. Vê? Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6 diz que assim como a alva está disposta à sua saída, como amanhã, assim que todos esses símbolos bíblicos são para serem compreendidos, sendo revelados no último dia, para que todos estejamos em dia com o que está acontecendo no programa divino, o que nesse tempo final Deus vai lhe entregar o título de propriedade para que coma, vai entregar a um homem para que coma, e será o maior evento que haja sido realizado quanto a Deus dando algo a uma pessoa. Esse é o maior evento que tem acontecido nesse planeta Terra. Cristo não o come, ou entrega a um homem. No livro Os Selos, ele disse, na página 115, ele escreveu aí que o livro não é para ele. Cristo não come. Disse que é para a igreja. Página 115, nesse parágrafo que vem aí da 114. Isso vem em símbolo de uma igreja, e sabe que tem um selo, mas não sabe exatamente o que é ainda. Esse cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas será revelado somente nos últimos dias, quando o selo for realmente aberto. Qual o selo? O sétimo selo. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Aí ele escreveu os selos abertos não para Cristo, mas para a igreja. Agora continua dizendo: vejam, Cristo não come, entrega um homem para que o coma, e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. Mas Cristo vai estar nele, falando a povos, nações e línguas, todas essas coisas que hão de acontecer, as que hão de acontecer antes da tribulação, e as que têm que acontecer na grande tribulação, e as que têm que acontecer no reino do Messias, e as que têm que acontecer depois do Messias, ou o reino dos... Ou seja, o que come esse livro pregando o evangelho do reino a todas as nações e revelando todas essas coisas que devem acontecer. E, portanto, terá que ser o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar destas coisas nas igrejas. É o Espírito Santo que ele, na página 134 do livro Os Selos, ele disse que esse Espírito Santo que estava no meio do povo estaria encarnado e que a igreja o coroaria. Ou seja, vejam que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, mas continua sendo o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nesse tempo final, cumprindo essas Escrituras e trazendo à vida pela última vez a realização dessas profecias do livro do Apocalipse. De quais coisas? Das que hão de acontecer. Capítulo 22, 16 do Apocalipse e 22, versículo 6 do Apocalipse fala assim: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo. Um anjo é um mensageiro para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
Vê? Portanto, vem profetizando as coisas que vão acontecer, as revelando. Tem que ser um profeta e dispensacional, o sétimo profeta dispensacional para a sétima dispensação e sétimo milênio ou último dia. É através dele que Cristo estará nos falando nesse tempo final, como também nos falou através de São Pedro, de São Paulo e outros mensageiros que ele enviou. Cristo, em Espírito Santo, falou através deles e nesse tempo final falará. E com o que estará nos falando, a mensagem do Evangelho do Reino, estará nos dando a fé, a revelação, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Essa mensagem é a grande voz de trombeta, a trombeta final. A voz de Deus, a voz de Cristo clamando como leão, e ele será o que dirá, quando o tempo da redenção já acabou, já não é mais. Esse mensageiro é o que disse. E poderão dizer, nós não vimos o irmão Branham dizer que o tempo não é mais, não seria mais, porque escutaram, eu escutei que falaram assim, eu procurei também na mensagem do irmão William e nem ele falou. Mas é porque nenhum deles era esse mensageiro que ia dizer que o tempo não seria mais. E teve um mensageiro que falou. Agora, tem que procurar quem disse que o tempo da dispensação da graça terminou. Veio? Isso tinha que cumprir e ser realizado por meio de carne humana, por um profeta. Então vemos aí que esse anjo forte tinha descido do céu, porque aí já estava falando essa palavra, que estava em letra, em profecia, no livro do Apocalipse, no capítulo 10, do 1 em diante. Agora vejam, nesse tema, o mensageiro do entardecer, o reverendo William Branham disse, na página 20 desta mensagem, disse, agora, se Deus fez tais e tais coisas naquela dispensação, naquelas outras duas dispensações, ele tem que permanecer o mesmo, fazer o mesmo nesta dispensação. Aí escreveu 3, ou seja, a terceira dispensação, que seria a sétima. E fazer o mesmo nesta dispensação, porque ele disse que faria. Eu lhes provarei dentro de uns minutos pela palavra, que ele disse que ele faria. Agora, ele não pode mudar seu programa, ele é Deus. Vamos observar o que ele fez naquelas dispensações. Agora, vimos o fim da dispensação do tempo da igreja, que é o que eu li nessa noite. Haverá luz no tempo do entardecer. Temos tido um tempo escuro, nublado, mas virá luz. O mesmo Filho que veio e mudou a dispensação lá, vem novamente, e isso será da terra a glória. Nós iremos nisto. Quem é o que muda a dispensação nesse tempo final? O próprio Filho, que lá mudou da lei à graça. Da graça à dispensação do reino é o mesmo Filho, mas em outro véu de carne, Deus em morfe. Uma vez nós entramos, outra vez saímos, e desta vez subiremos. Aí ele numerou 1, 2, 3. Bem, para dentro, aí ele escreveu eras, em cima escreveu eras. Para fora, com Elias, na sua quarta manifestação. E para cima, em cima ele escreveu, com Moisés e Elias. Estamos chegando no tempo do fim. E não sabemos se já chegamos, já temos chegado. Estamos no tempo final. O que é que Deus encontra nesse tempo do fim? Nesse tempo final, Deus encontra exatamente o que ele encontrou nos outros tempos finais, incredulidade. Do lado esquerdo para cima ele escreveu, o próprio Filho faz a mudança de dispensação. Nós iremos. Isso será da terra à glória.
Ele sempre achou isso. Quando ele vem, ele encontra incredulidade. Ele encontra que o programa que ele tinha feito para as pessoas, reticência. Voltando aos dias de Noé, se eles tivessem vivido de acordo às suas ordenanças e oferecendo sacrifícios, eles se apartaram disto. Quando ele veio, ele encontrou aquela coisa sendo mal operada. O mesmo aconteceu quando ele veio à Terra. Ele encontrou as pessoas e os fariseus e assim por diante, por trás da lei, o que estavam fazendo? Simplesmente não tinha nenhuma sinceridade neles. Somente ir em frente e se lamear de qualquer forma. E depois que entram em uma igreja, e isso é tudo que eles necessitavam. E foi isso que ele encontrou. Isso foi o que ele encontrou novamente. Ele encontrou a mesma coisa. As pessoas não mudam. Se ele enviou seu programa e as pessoas não creram e pereceram, outros creram e viveram. Agora, esses dois serão o mesmo nesse tempo. Tem que ser o mesmo. Sempre foi uma batalha para o mensageiro separar o velho do novo. Sempre é uma luta. É uma batalha para o mensageiro fazer essa mudança. E quando é dispensacional, mais ainda, as pessoas resistem às mudanças. Estão tão confortáveis, acomodadas. Sempre foi essa batalha para o mensageiro vir separar o velho do novo. Mas a mensagem sempre tem que ser escriturística, bíblica. Agora, cada um predisse do outro que virá. Agora, vamos tomar, por exemplo, Jesus. Quão forte foi para ele vir e mudar a mensagem da lei à graça. E ali ele mudou, ali ele escreveu. A mudança de uma dispensação a outra é o que é difícil. E na frente ele escreveu, o difícil para o mensageiro é separar o velho do novo. Isso é o mais difícil. Agora vejam também no livro de Citas. Aí vemos o que lemos agora, que é na página 83 que está essa porção, para ver o que ele nos escreveu ali. Página 83 do livro de Citas. No parágrafo 705, em cima ele escreveu que foi a parte do extrato que eu li, o mensageiro dispensacional. E na mudança de dispensação. É difícil para o mensageiro mudar o velho para o novo. O mensageiro dispensacional, e na mudança de dispensação é difícil para o mensageiro mudar o velho para o novo. O Dr. William Soto continua dizendo aqui, estou ainda na mensagem do anjo forte anunciando que o tempo não é mais. Um pouquinho antes para continuar. No tempo das pessoas, ele disse, e ele será o que dirá quando o tempo da redenção não é mais. Quando o tempo das pessoas virem aos pés de Cristo, quando esse tempo termina, ele vai dizer, e já disse, acabaram todas as coisas que correspondente à dispensação da graça. Agora, tem um momento em que no cumprimento da visão da capa aí é visto o chamamento ao altar para receber o Senhor. Agora, tudo isso vai de uma forma progressiva. Primeiro é a palavra, a revelação. Quando esse tempo terminar, ele vai dizer, porque quando Cristo terminar sua obra de intercessão no céu, já terá terminado o tempo de redenção, o tempo para as pessoas receberem a Cristo como Salvador. Porque então viria a receber a Cristo, o Messias, o ungido, como seu reclamador. Agora, vejam na mensagem Revelação capítulo 5, na parte 2, que é um extrato que está no livro das Eras, ou sem editar, está na 705. Nos diz,
705. Comenzamos en el párrafo el 200 Que começamos no parágrafo 207 do livro. No folheto é a página 42, embaixo diz assim: o sétimo e último desses selos, quando eles foram abertos, é encontrado em Revelação capítulo 10. Tinha um poderoso anjo que era Cristo, que desceu e pôs um pé na terra, um na terra e um no mar, e na margem embaixo ele escreveu: a terra é igual a América, o mar é igual às nações. A terra é igual à América. O mar é igual às nações. Que desceu e colocou um pé na terra e outro no mar, e levantou sua mão e disse: o dia acabou, terminou. Aí escreveu: segunda dispensação. O tempo acabou, tudo terminou. O tempo não será mais. E aí em cima escreveu, em cima de toda essa frase aí, ele escreveu: de todas as eras, as 7 eras, o tempo dos gentios. Agora, quem foi que falou isso? Viram que o irmão Ira nos disse ali? Que ele, esse mesmo ministério, é que dirá que o tempo não é mais. E no Apocalipse capítulo 10, vemos que é o anjo forte. Ou seja, esse ministério de Moisés e Elias. E aqui vimos que o irmão Branham disse que esse anjo, que é o anjo forte do Apocalipse 10, diz que levantou suas mãos ao céu e disse que o dia terminou, o tempo se acabou, tudo terminou, o tempo não será mais. Do lado direito escreveu Apocalipse 10 também. Ele disse, e esse som, nesse tempo o mistério de Deus deveria ter terminado, de quem Deus é e como ele foi manifestado, como quando esse selo foi aberto. Como agora começamos a entender que ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado e a revelação de quem ele é. Isso deveria ter terminado antes que esse anjo pudesse colocar os seus pés na terra e no mar e jurar que não haveria mais tempo. Quando esse tempo virá? Agora em cima ele escreveu o lugar santíssimo e do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Quando vier esse tempo, quando esse tempo vier, porque veja, continua dizendo, estamos no pátio da frente disto agora, agora mesmo, vê? E no pátio diante, aí da frente, ele escreveu lugar santo. Porque a etapa do lugar santo é o tempo da dispensação da graça. Mas agora entra a esse tempo que corresponde ao lugar santíssimo, que corresponde à era da pedra angular e dispensação do reino. Do lado esquerdo ele desenhou a pedra angular e as eras e colocou a 7ª era e colocou uma linha para a 7ª era onde fala pátio da frente e colocou uma pedra angular e escreveu Apocalipse 10 do 1 ao 11. O pé na terra e no mar, o tempo tinha terminado. A redenção terminou. E agora ele entra como leão. Ele, então, era um cordeiro. Agora ele entra como leão da tribo de Judá. E para cima, assim, do lado esquerdo, ele escreveu: o tempo não será mais. Vem como leão da tribo de Judá. O tempo não será mais. Vem como leão da tribo de Judá. Agora, vamos voltar aqui à mensagem que estávamos lendo. Pastores com suas congregações se preparando para a transformação e rapto, ele continua dizendo onde nós paramos.
já temos identificado todas essas coisas que estão ligadas à grande capa catedral. O último dia, fim do século, fim do mundo e fim da dispensação da graça e entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. Em e sob a mensagem do Evangelho do Reino, será que a humanidade, começando pelos crentes em Cristo e continuando pelo povo hebreu, e depois continuando com todas as nações, que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Vê? Mas primeiro começando com a igreja noiva, que é o que Deus está fazendo nesse tempo. Como a Escritura diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e também em Isaías, capítulo 11, versículo 9. E Zacarias, capítulo 14, versículo 9, onde fala assim. E vamos ler para que tenhamos um quadro claro do que estará acontecendo nesse tempo final. Nessa versão fala Jeová e outras versões podem dizer o Senhor, ou o Eterno, ou Elohim. Vamos ler como diz nesta versão aqui. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Isso será Deus através do Messias príncipe, reinando sobre toda a terra, sobre toda a terra de Israel, e sobre toda a terra do Oriente Médio, e sobre toda a terra de todas as nações, porque como filho de Davi, ele é herdeiro ao trono e reino de Davi, e o irá restaurar. Agora, um pouquinho mais adiante, nesta mensagem, ele disse assim, que da mesma forma que Deus fez com Cristo, diz, na mesma forma que Deus o Pai fez com Cristo, que Cristo também tinha falado ao sumo sacerdote e aos membros do Sinédrio e aos anciãos de Israel, quando o sumo sacerdote perguntou a ele, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, o Cristo, então nos diz, e não nos atormente mais. Cristo lhe disse, eu já disse, São Mateus capítulo 26, versículo 63 em diante, disse assim, mas Jesus ficou calado. Então o sumo sacerdote lhe disse, te conjuro pelo Deus vivente que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse, você disse. E além disso, eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. E isso cumpriu em seguida. E o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, blasfemou. Bom, então, o que fazemos? Pergunta e diz, nos diz se tu és o Cristo, nos diz. E já está mostrando que é Ele, sou eu. E veja também a revelação que Ele lhes deu. Agora você verá que eu vou assentar no trono do meu Pai. Aí disse, blasfemou. Agora veja o que o irmão William disse. Ou seja, uma verdade que está lhe revelado foi uma verdade que está lhe revelando foi conceituado como uma blasfêmia. Então, como vai ser quando o vencedor disser que vai se assentar com Cristo em seu trono? Certamente muitos vão pensar que está blasfemando, que é uma blasfêmia e que é um falso profeta. Agora vão falar que é alguém que venha com o corpo glorificado? Claro que não, porque isso é impossível. Isso é impossível uma pessoa duvidar ou dizer que está blasfemando. Mas uma pessoa que estiver no meio do povo e falar uma coisa assim, aí certamente vão dizer, isso aí está fora de si, é impossível. Sabe uma coisa? Esse instrumento, ele já falou, e diz que ele é o que se assentará no trono com Cristo no reino do Messias em Israel. Tão simples como isso, e muitos poderão dizer somente, o que você está dizendo? Mas o irmão, ele já tinha dito que esses pensamentos que algumas pessoas estão tendo, ele já tinha profetizado, já tinha falado que quando esse instrumento falasse, iam pensar isso. Esse blasfemou, olha o que está dizendo. Mas isso é assim diz o Senhor. É o vencedor do último dia o que tem essa promessa. Pensavam o mesmo de Jesus, do que se assentou com o Pai no trono celestial. E recordem que tudo é paralelo. O mesmo que aconteceu lá é o mesmo que aconteceria aqui. O mesmo que o Pai fez com Cristo, Cristo faz com o vencedor.
E o mesmo que você está fazendo nesse tempo, você faria o mesmo no tempo de Jesus. Agora, vejam na página 113 do livro de Citas, no parágrafo 989, ali nos diz assim: nessa porção aqui, 989, diz assim: ó igreja, desperte, chacoalhe, belisque a sua consciência e desperte nesta hora. Temos que entrar em desespero, ou pereceremos, ou perecemos. Vem algo da parte de Deus. Eu sei que é assim, diz o Senhor. Vem algo, ele desenhou uma pedra angular e colocou uma seta indicando a pedra angular. Algo está a caminho, portanto nos convém desesperar. É uma questão de vida ou morte. E se nós nos descuidar, vai passar e não veremos. E do lado esquerdo, aí assim para cima, ele escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11, 7, versículo 2, 14, versículo 1. E escreveu: é o sétimo selo e é igual à vinda do Senhor. Em cima tinha escrito: vem algo. E o que é? Em forma de interrogação. Algo vem. O que é? E aí dá a resposta do lado esquerdo, assim para cima. É o sétimo selo, igual à segunda vinda do Senhor. Vimos assim em alguns pontos, promessas e profecias na grande capa catedral. Vamos ficar de pé. E damos graças a Deus por, nesse tempo final, nos revelar todo o conteúdo deste mistério do sétimo selo, pelo qual houve silêncio no céu quase por meia hora. Promessas e profecias. Promessas, porque foi o que Deus prometeu. Profecias, porque tudo o que foi profetizado pelos profetas, agora nós estamos vendo cumprindo. Promessas e profecias na grande capa catedral. Assim vamos deixar conosco o nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.